Amados, nós vamos então dar continuidade a um assunto que nós estamos numa série de assuntos falando sobre o reino de Deus. Os irmãos que acompanham têm percebido que o assunto reino de Deus é muito extenso. Por isso que faz parte da nossa vida diária. O reino de Deus faz parte da nossa vida diária. Nós não vamos participar do reino de Deus quando nós morrermos. Nós não vamos entrar no reino de Deus ou no reino dos céus quando nós morrermos. Nós já participamos do reino dos céus na terra. É a oração que Jesus nos ensinou. Trazer o céu para a terra. Glória a Deus. Então, destes assuntos que nós estamos aprendendo, haja vista que os assuntos que já foram ensinados são muitos, porém não são todos. Porque quando se trata do reino de Deus, existem mais coisas, é mais extenso. Mas, na medida do possível, nós passamos estes assuntos do reino de Deus. E nessa noite eu quero ministrar sobre o reino de Deus e o sofrimento. Os irmãos notam que o reino de Deus é tudo o que se opõe ao reino do homem. É tudo o oposto. Tudo aquilo que nós vivemos no reino é oposto àquilo que é o reino dos homens. Por isso que é algo que é difícil de se compreender. E nós podemos observar que esta compreensão, ela degladia, ela luta diariamente. O reino dos homens e o reino de Deus. E dentro de nós também existem esses dois reinos, batalhando, o reino dos homens e o reino de Deus. Então, muitas vezes se torna até mesmo confuso. Como explicar Deus no meio do sofrimento? Como explicar Deus no meio da turbulência que eu vou ensinar nessa noite sobre os níveis de sofrimento, aonde o sofrimento atua. Então, quando nós falamos de sofrimento, não é apenas um momento específico da dor. Porque a dor e o sofrimento são duas coisas distintas. A dor e o sofrimento são duas coisas distintas. Então, como explicar a dor que gera o sofrimento dentro do reino de Deus, dentro do reino dos céus, do qual faz parte da nossa vida diária? Então, este conflito que é gerado através deste reino que está em nós, operando em nós, e o reino do homem que também opera segundo a vontade do homem, é um conflito muito grande. Então, quando nós tratamos deste assunto, ou quando nós falamos deste assunto para trazer luz na mente, a luz na mente nos liberta daquilo que é desconhecido. O fundamento de descobrirmos algo e ter a revelação de algo é para nos tirar do estágio do medo, que é gerado em nós pelas coisas que nós não conhecemos. Então, nessa noite, o reino de Deus e o sofrimento é algo de suma importância, porque o sofrimento, não entendido e não compreendido biblicamente, tira as pessoas do reino de Deus. Quando nós não compreendemos o sofrimento, quando nós não compreendemos acerca do momento do sofrimento, faz com que nós venhamos criar nas nossas mentes que Deus não existe, que Deus me abandonou, que Deus não me ama, que Deus ama todo mundo menos eu. Então, o sofrimento precisa da compreensão do Espírito de Deus, do qual está inserido no reino de Deus, para nos trazer ânimo, força, disposição para vencer o sofrimento. Então, o reino de Deus e o sofrimento. Existem muitas pessoas que estão passando pelo momento do sofrimento e interpretando de uma forma não biblicamente. Quem daqui nunca passou pelo sofrimento? Ou quem daqui nunca passou pela dor
que gera sofrimento? Todos nós. Num determinado momento da vida, todos nós passamos por um momento de sofrimento. E se eu perguntar, o que é sofrimento? O que é sofrimento? Então, nessa noite nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, verso 8 e verso 9. Hebreus capítulo 5, verso 8 e verso 9. O Senhor quer trazer luz no nosso entendimento. O Senhor quer nos libertar de todo medo. O Senhor quer nos fazer e nos tornar pessoas livres, não escravas de um sentimento. Hebreus capítulo 5, verso 8. Como base nós temos a palavra que diz respeito ao nosso Cristo, que trata a respeito da vida do nosso Cristo, do nosso Senhor. O nosso Senhor, ele não veio em espírito, ele veio em carne e se manifestou como homem, como semente humana. Haja vista que ele tenha experimentado a natureza humana. A natureza humana. E a natureza humana expressa alguns sentimentos. E é pelos sentimentos que nós somos atraídos pelo sofrimento. O sofrimento só tem força em cima dos nossos sentimentos. O sofrimento só tem força em cima dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos não controlados, apreciamos ele no mundo físico, no mundo social e no mundo espiritual. Vou repetir. O sofrimento atinge diretamente aos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos norteiam a nossa vida física, social e espiritual. Por isso que Jesus ele veio em semente humana, para experimentar, para o Deus encarnado experimentar e sentir aquilo que o homem sente, aquilo que nós sentimos, para que ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote, aleluia, mediador da nova aliança, para assim ajudar a todos aqueles que são tentados, aleluia, glória a Deus. E a tentação, ela está no nível das emoções. Toda tentação está no nível das emoções. As emoções irradiam para o nosso ser físico, social e espiritual. Quando nós vemos pessoas lutando para sustentar as suas emoções, se ela não esboça o seu sentimento, ela vai em um determinado momento da sua vida não suportar, vai lhe dar um infarto, vai lhe dar um estresse, ou vai lhe dar uma prisão espiritual. Então, o sofrimento é muito sério. Por isso que Jesus se encarna. O Cristo se encarna com semente humana para experimentar o que nós sentimos, para sentir o que nós sentimos, para viver como nós vivemos, afligidos, e isso se chama tentação. Haja vista que Jesus foi tentado por semente humana. Jesus foi tentado por semente humana, porque humano ele era. Então, Jesus foi tentado nos seus sentimentos, mas Jesus, em nenhum momento, foi desprovido de vigilância e conseguiu ser dominado pelos seus sentimentos. E dentre ele o sofrimento que atinge as 3 áreas da vida. Então, achei bem propício separar esse verso para os irmãos. Por quê? Porque muitas vezes nós imaginamos o Cristo como Deus. Mas quando ele estava em semente humana, ele era homem, modelo como Adão. Adão foi um modelo, um protótipo. Vou recapitular para os irmãos. Adão foi um modelo. Romanos capítulo 5 vai tratar do assunto de
filiação. Todos aqueles que nascem debaixo da filiação, ou da herança de Adão. Romanos capítulo 5, por o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Mas como também por um homem entrou a graça, ou a justificação por esta graça, e assim somos salvos da ira de Deus. E somos transformados em espírito vivificante. Então, a semelhança de Adão, quando peca, nasce todos transgressores. A semelhança daqueles que nascem em Cristo, nascem todos espíritos vivificantes. Ou seja, pelo Espírito de Deus, nós temos a vivificação das nossas vidas do pecado. Então, Jesus é um modelo. Jesus é um protótipo, como Adão é um protótipo. Quando nós falamos de Adão, nós falamos de homem que peca e pelo seu pecado vive a par de Deus. Quando nós falamos do Cristo, é a figura do homem que depende de Deus. Aleluia, eu gosto muito disso. Então Cristo, quando ele esteve aqui na terra, além de ser o nosso Senhor, ele foi um modelo, ele foi um tipo, ele foi para nós um molde de como nós nos comportamos em meio ao nosso estilo de vida. Então Jesus, ele mostra para nós, de uma forma tão maravilhosa, que impulsiona o escritor aos Hebreus, haja visto que todo o livro de Hebreus, qualquer dia desse nós vamos iniciar um estudo sobre os capítulos de Hebreus. Cada capítulo da epístola aos Hebreus tem um assunto de Cristo. É muito rico. Como Levítico, olha só, como Levítico é importante para o estudo do Antigo Testamento, Hebreus é um livro maravilhoso, necessário para entender-se a Bíblia. Porque tudo converge em Cristo. Aleluia. Então, quando nós falamos sobre o livro de Hebreus, fala da natureza de Jesus. Mostra a natureza de Jesus. Hebreus, no capítulo 5, no verso 8 e verso 9, diz assim: ainda que era filho, olha só, ainda que era filho, aprendeu a obediência. Olha só que interessante. Aprendeu a obediência e não herdou a obediência. Se nós estivéssemos falando do Cristo como Deus, ele não iria aprender, porque quem ensinará alguma coisa a Deus? Aleluia. Quem vai ensinar alguma coisa ao nosso Deus? Então, o Cristo, ele veio e aprendeu. Olha só, grave bem essa palavra que é muito importante. Ele aprendeu, ou seja, era alguém desprovido de conhecimento e de entendimento, mas que ao determinado tempo da sua vida, ele passou a aprender. Guarde essa palavra. É por isso que quem não aprende, não cresce e não frutifica. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Imagine um pastor que nunca aprendeu. Como vai ensinar? Está entendendo? Então vamos lá. O Cristo aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Essa palavra padecer, ela gera em nós o entendimento de sofrimento. Padeceu, sofreu. Padeceu e sofreu. Esta palavra é muito forte, porque padecer, ninguém padece porque quer, padece por circunstâncias. Padece por circunstâncias. Agora olha só, existe um sofrimento gerado dentro de nós e existe um sofrimento gerado exteriormente. Existe um sofrimento interno e um sofrimento externo. Então, coisas externas tocam o nosso âmago, mexe com a nossa alma. Como também a minha vida interior faz com que eu fique aprisionado num sofrimento. Então, o Cristo, ele sofreu, ele padeceu, tanto internamente, e nós podemos ver isso biblicamente, porque Jesus chorou. Jesus, certa feita, a Bíblia diz que Jesus está indo para Tiro e Sidom,
porque ele não queria estar com ninguém. Ele queria estar só, está lá o texto. Ele queria estar só. Mas quando chega em Tiro e Sidom, aquela multidão está ali, oprimindo ou apertando Jesus por um milagre. No entanto, que uma mulher toda doida sai atrás de Jesus gritando, impedindo que ele intervisse na sua vida. Então, Jesus, quando ele ia orar no monte, a Bíblia diz que ele estava só orando. Por quê? Porque as suas lutas interiores, as suas batalhas interiores, estavam levando a ele a um aprendizado. Grave bem o que eu vou dizer: quem não aprende no decorrer da vida, nega a cruz. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava no Getsemane, e por Jesus estar no Getsemane, a Bíblia diz que Jesus estava lá orando, e ele se angustiou de tal forma, que ele clamou a Deus dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Aí a Bíblia vai dizer que há um espaço de tempo, porque tem uma vírgula, uma pausa para a respiração, uma pausa para dar início, dar continuidade ao assunto. Então, naquele momento, quando Jesus disse: se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, ele estava dizendo assim: eu aprendi a respeito da minha morte, e eu tenho que ir até o fim. Tudo isso que eu já passei, não é maior do que este momento que eu estou passando, então eu vou para a cruz. Contudo, seja feita a tua vontade, Senhor. Aleluia! Então, quem não aprende no meio do caminho, nega a cruz. Quem não aprende no meio do caminho, nega a cruz. E nós não podemos negar a cruz. A cruz é um instrumento de visibilidade da onde nós estamos crendo e para onde o nosso eu tem que ir. Aleluia, eu vou pregar isso aí. Amém? Deus está me dando uma mensagem sobre a renúncia. Amém? Então vamos lá. Então, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação por todos os que lhe obedecem. Olha a nossa viva esperança. Aleluia. Se nós cremos no Cristo, estamos inseridos no reino. Se nós estamos no reino, entendendo que a cada momento da nossa vida estamos aprendendo a obedecer ao Senhor, receberemos dele também a coroa da vida. Aleluia. E essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Nós estamos indo em curso a uma eternidade. E nós temos obstáculos no meio do caminho. E estes obstáculos no meio do caminho podem nos tirar do caminho, como podem nos fortalecer no caminho. Depende como nós encaramos os nossos sofrimentos. Depende como nós encaramos as nossas tribulações. Depende como nós encaramos. E nessa noite o Senhor está querendo nos ensinar sobre o que nós podemos ter dentro do reino para juntos vencermos um sofrimento que é gerado por uma dor, ou que é gerado por uma prova. Aleluia. Amém? Então vamos lá. O que é sofrimento? Sofrimento é um estado de aflição severa, associado a acontecimentos que ameaçam a integridade de uma pessoa. Então, nós estamos rodeados de momentos. Nenhum homem vive isolado dos momentos que Deus permite. Ninguém vive isolado. Existe uma frase, e esta frase é muito comumente ouvida no nosso meio. Haja vista que eu falo e incentivo também as pessoas a experimentarem. Venha para Jesus e deixe de sofrer. Venha para Jesus e deixe de sofrer. Só que a interpretação, quando a pessoa recebe, tem que ser entendida da forma biblicamente. Um sofrimento com Cristo é totalmente diferente do sofrimento sem Cristo. Um sofrimento com Deus é diferente com um sofrimento sem Deus. E o nosso sofrimento, quando nós passamos, não nos diminui, ou não diminui Deus em nossas vidas. Por exemplo, estou passando por uma grande luta
financeira. Estou desempregado, não tenho recurso, estou vivendo dependente da igreja e dos irmãos. Aí alguém diz assim: peraí, mas não é crente? Não é crente. Como que Deus, sendo tão grande, permite que seus filhos passem por necessidade? Haja vista que é diferente quando se passa a prova com Deus e sem Deus. Sem Deus a pessoa não tem esperança. Sem Deus a pessoa não tem ajuda. Mas com Deus tem ajuda e tem esperança. Quando nós estamos vivendo em um momento onde todas as informações que estamos tendo de pessoas que estão passando por um momento de grande instabilidade emocional que o leva à depressão. Quantos crentes vivem em depressão? Quantos crentes que passam pela depressão? E quantas pessoas que estão vivendo num período de depressão? Qual é a diferença? O que tem a depressão e não tem Deus, se auxilia nos psicólogos, se auxilia nos medicamentos, se auxilia na sua autodependência. Mas aqueles que têm Deus, pode ter certeza, aqueles que têm Deus, passa pelo período, mas quando ele passa, olha só a palavra, ele passa pelo período, ele chega do outro lado, ele testemunha: eu estava assim e hoje eu estou assim, para auxiliar os que também passam por isso, porque entende que é um momento, entende que é um aprendizado. Eu não posso falar da dor da fome se eu nunca passei fome. Eu não posso falar de casamento se eu nunca passei por problema no casamento. Eu não posso falar de algo espiritual como possessão se eu nunca passei pela possessão. Agora você já percebeu que quando uma pessoa passa por essas intempéries da vida, ele tem autoridade naquilo que fala. Se não é apenas um sino que tine, se não é apenas um sino que ressoa. Você já percebeu? Agora olha só. Então, a obediência no caminho de Cristo nos leva a viver períodos de sofrimento, que são gerados por uma prova ou por uma dor. Então, faces do sofrimento. Quantas faces do sofrimento nós temos? Nós temos algumas faces do sofrimento. Nós temos 4 dimensões, se você estiver anotando, anote aí. Nós temos 4 dimensões a respeito do nosso sofrimento. Haja vista que o sofrimento é uma intempérie no meio do caminho para que algo em mim seja mudado. Aí nós vemos para bom ou para ruim, porque mexe na índole, na marca. Então nós temos 4 faces do sofrimento. Primeira face, o físico. Segunda fase, psicológico. Terceira fase, social e espiritual. Nós temos 4 faces do nosso sofrimento. Haja vista que eu não falei da dor, eu falei do sofrimento, porque são 2 coisas diferentes, 2 coisas distintas. São 2 coisas que são distintas, porém inseparáveis. Se estiver anotando, pode anotar. São 2 coisas distintas, porém inseparáveis. A dor sempre anda de mão dada com o sofrimento. Sempre. A menos que a pessoa esteja no reino de Deus. Porque eu posso ter a dor, mas não posso ser escravo do sofrimento. Eu posso ter a dor, mas eu não posso ser escravo de um sofrimento. Eu posso ter a dor, mas não posso ser escravo do sentimento. Então, na dimensão física, nós temos alguns sinais. Irmãos, é muito interessante nós observarmos. Quando nós falamos da dor, a dor não é plena ruim. Não existe dor ruim. Existe dor mal compreendida. Porque toda dor é um sinal. Toda dor é um sinal. Olha só, você está lá, belo e bonito, de repente sente uma fisgada. E geralmente dá à noite. Geralmente dá à noite, não é? Ó, sentiu a fisgada. Alguma coisa começou a doer. Ó, passa a noite inteira com dor de dente. Aí é tão terrível que na primeira hora do consultório aberto,
você já está lá. Por favor, marca para mim um horário, que eu não estou aguentando de dor de dente. Ó, a dor é um sinal de que alguma coisa no corpo físico não está bem. A dor é um sinal de que alguma coisa não está bem no corpo físico. Então, nós podemos associar a dor de dente e viver num sofrimento. Como? Passando o tempo, eu não tomando providência. Então, eu passo o primeiro dia, com dor o dia inteiro de dente, sofrendo com o dente. Como você está? Rapaz, estou com uma dor de dente. Foi no dentista? Não. Ó, olha só. Passou a noite inteira de novo com dor de dente. No outro dia, vai trabalhar. Rapaz, eu estou com uma dor de dente. Foi no dentista? Não. Então, eu me acostumo a viver num sofrimento, numa autocomiseração. Você já percebeu que existem pessoas que o sobrenome deles só falta ser das dores? Você já percebeu? Preste bem atenção, que isso é emocional, isso é psicológico. Olha só. A pessoa, em algum momento, ele vai dizer, estou com dor nas costas, estou com dor aqui, estou com dor na barriga, estou com dor na cabeça, estou com dor no pé. Não que não haja vista, não haja necessidade da dor. Porque nós vamos ficando velhos, irmão, é igual o carro. Se não der manutenção. Mas olha só, existe uma dor que ela não é física. Existe uma dor atrelada com o sofrimento de necessidade de que uma pessoa pare para lhe ouvir. Desde criança nós somos instruídos pelos nossos pais a ter esse tipo de atitude. Você já percebeu que quando os filhos começam a andar, eles caem. E quando caem, o que o pai e a mãe faz? Vai lá, já sarou. Há uma necessidade depois em que todas as vezes que a criança se machuca, ele vai para o pai e para a mãe, para o pai e a mãe beijar. Então isso vai atrelando e sai do âmbito físico. Então nós temos a dor que é muito necessária. Não há dor tão terrível que não possa ser suportada. Agora, existe um sofrimento que nós podemos suportar. Existe um sofrimento que nós podemos dizer assim, eu não vou viver debaixo da sua autoridade e legalidade. Está doendo, estou sofrendo, mas não vou viver neste sofrimento. Que é o que biblicamente nós vamos aprender. Então a dor física são sinais que o corpo dá, como dor, dispneia, astineia, constipação, diarreia, lesões por pressão, disfagia, lesões orais, anorexia, insônia, náuseas, vômitos. Você sabia, irmãos? Tinha um irmão, todas as vezes que ele ia pregar, ele vomitava. Ele ficava sofrendo, e o grau de sofrimento dele era tão grande, que antes de vir para a igreja ele vomitava. Por que o irmão atrasou? Pastor, estou aqui no banheiro, estou vomitando. Por quê? Porque a aflição é tão tamanha no físico que o organismo dele reage de uma maneira que ele vem colocar para fora tudo que come. Você já percebeu que quando nós estamos num estágio de dor, dá até dor de barriga? Quem daqui já teve cólica de rim? Não dá ânsia? Não dá vômito? Então, a dor é tamanha que nos leva a passar por intempéries do nosso corpo físico. Agora, eu não posso ser refém do sofrimento. Aquilo ali é uma dor, mas eu não posso ser refém do sofrimento. Então, olha só. Na dimensão física, o nosso corpo dá sinais de que não está bem. No nosso psique, ou na nossa mente, no nosso psicológico, aqui, o sofrimento, ele é gerado por uma dor intensa na alma.
Davi, por muitas vezes, vai dizer a respeito do seu sofrimento, porque o sofrimento de Davi era na alma. E por muitas vezes ele vai dizer a sua alma a respeito do seu sofrimento. Você já percebeu que quando uma pessoa tem um problema terrível nas suas emoções, ele fica carente? E deixa eu abrir um parênteses. O Satanás é especialista para agir na mente das pessoas carentes. Ou você pode observar como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ele é estrategista em trabalhar nas carências humanas. Estrategista em trabalhar nas carências humanas. Ele só vai trabalhar nas carências humanas, na necessidade. Nós temos isso na vida de Jesus. Jesus no deserto, ele vai trabalhar nas 3 áreas que estavam carentes de Jesus: física, emocional e espiritual. Nas 3 áreas de Jesus, ele sofreu tentações devido à sua carência. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas carências. Com as nossas carências. E muitas vezes as nossas carências, elas atingem a nossa mente. E tem que ser controlado, senão vive debaixo de um sofrimento. Em qualquer momento Satanás aprisiona uma pessoa, por causa das suas carências. Carência é terrível, irmãos. Seja ela na sua vida sentimental, seja na vida espiritual, seja na vida financeira. Quantas pessoas que servem ao Senhor por causa de dinheiro, quando lhe falta dinheiro, Satanás paga mais para ele. E quando vê, já caiu da graça. Por quê? Porque trocou. Em todas as áreas da vida. Então, nós não podemos ter carência na nossa alma, na nossa psique, no nosso entendimento. Por quê? Porque Satanás, ele é estrategista em levar-nos a tentações para vivermos nos seus desejos. Então, na psique, na mente, angústias, medo de morrer, raiva, tristeza, barganha, aceitação, culpa, preocupação, não aceitação da morte, ausência de significado da vida, conflitos afetivos e familiares, conspiração do silêncio, mágoas, culpas, tudo isso está na mente, tudo isso está na alma. Se uma pessoa leva na sua alma, irmãos, olha só, você já percebeu aquelas pessoas que são extrovertidas demais? As pessoas que são extrovertidas demais têm uma carência na alma. Ele precisa ser aceito. Ele precisa de aceitação. Ele precisa que as pessoas o aceitem. E para que as pessoas o aceitem, ele é extrovertido demais. Mas quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele está sofrendo amargura na sua alma. Aleluia. A dor é tamanha na sua alma. A dor é tamanha na sua alma, que quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele fica pensando: será que a pessoa gosta de mim? Parece que aquela pessoa não gosta de mim, parece que aquela pessoa não olha para mim, parece que aquela pessoa não comunica comigo, comunica com todo mundo. Isto é uma carência na alma, uma dor na alma que leva esta pessoa num sofrimento terrível. Irmãos, dá dó de ver as pessoas que passam pelo sentimento de tentar a aprovação das pessoas. Ela nunca vai estar em paz. Ela sempre vai estar querendo que as pessoas o aprovem no seu ciclo de amizade. Isto é sofrimento. O sofrimento gerado por uma dor na alma. Isso que eu estou dizendo, irmão, isso aqui é do nosso dia a dia, é da nossa vida diária. Quantas pessoas que são tímidas demais e sofrem por causa da sua timidez. Olha como existe o oposto. Os medos que a pessoa desencadeia na alma. Tem pessoas que têm medos terríveis. Tem pessoas que têm medo de insetos, de animais, de altura. Tem medo de tantas coisas tão pequenas que para nós passamos desapercebido, mas para eles são medos terríveis. E que a dor é tamanha que ele vive neste sofrimento. E é aprisionado neste sofrimento. Aleluia. Olha só, mas tem um Deus que liberta. Tem um Deus que liberta, tem um Deus que liberta. Tem um Deus que traz libertação. Aleluia. Glórias a Deus. Se tem uma pessoa que tinha vergonha e timidez, era eu.
Se eu estou aqui hoje falando a respeito da palavra do Senhor para pessoas, é porque o Senhor me visitou lá atrás. Aleluia, aleluia, eu vejo Deus, aleluia. Então nós temos, na dimensão psíquica, muitos medos. Nós temos na dispensação social, na dimensão social, nós temos, dentro do nosso ciclo de amizade, nesta dimensão de amizade que temos, nós temos a ausência de um cuidador. Olha só, talvez uma pessoa que foi criado só pela mãe, ou foi só criado pelo pai, a ausência de um cuidador, ou foi ausente dos dois. Irmãos, isso gera coisas terríveis na vida de uma pessoa futuramente. A ausência da figura. Se eu fosse dizer isso, irmãos, meu pai, graças a Deus, ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus no final da sua vida. Quando ele entregou a vida para Jesus, depois de 3 meses, Deus recolheu ele. Pensa num homem que Deus mudou, irmãos, da água para o vinho. Entregou a vida para Jesus. Participava nos cultos comigo, nas casas. Ó, que glória. Não é? Deus mudou assim de uma forma tremenda. E tudo que ele fez na sua vida, ele fez porque ele estava debaixo de uma legalidade do mal. O mal dominava e operava, levava para o vício da bebida, fazia coisas terríveis. Mas ele entregou a vida para Jesus, se converteu. Se eu fosse levar a ausência de meu pai para a minha vida, eu não vivia. Eu tinha um amigo, e este amigo eu me lembro até hoje, do dia que ele bateu no pai e com a mãe, porque o pai e a mãe não podia fazer festa de aniversário para ele. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca tive uma festa de aniversário. Eu nunca pude convidar os meus colegas para ir em casa. Quando meu pai chegava, se porventura tivesse alguém na frente de casa, meu pai escorraçava todos eles. Então ninguém vinha em casa, não tinha nenhum colega que vinha na minha casa. Imagine se eu fosse levar isso para a minha vida. Se eu fosse levar isso para a minha vida. Por quê? Porque nós podemos, irmãos, passar pela dor, mas viver num sofrimento causado por aquela dor, nós não podemos. Nós não podemos viver neste sofrimento, e deste sofrimento, dessa dor terrível. Não é? Graças a Deus que o Senhor fez a obra, glória a Deus. Aleluia. Imagine se eu fosse viver pela ausência de um cuidador, eu fosse viver com dor e sofrimento o resto da minha vida. Se eu fosse lamentar, eu nunca tive uma festa de aniversário. Está entendendo? Não estou dizendo que a mãe nunca fez um bolinho. Os irmãos conhecem a irmã Lúcia, sabe disso, não é? E ela fazia o bolinho, cantava parabéns, só nós. Está entendendo? Mas olha só, existem pessoas que passam pelo sofrimento da ausência de um cuidador, de uma cuidadora. Mas não pode ser isso a razão do sofrimento, porque quando nós estamos no reino de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a vencer este momento de dor. Aleluia. Não doeu? Lógico que doeu, irmãos. Imagine no dia da festa do aniversário, não ter festa de aniversário. É lógico que isso aqui é uma coisa simples, que eu fiz uma comparação. Mas quantas outras coisas que o meu pai fez porque não conhecia o Senhor, não conhecia a Deus. Aquilo ali podia ser algo que me colocasse no chão todos os dias. Podia ser algo que viesse me lançar no chão todos os dias. Mas graças a Deus que nós estamos no reino de Deus. Aleluia. E nós não estamos sozinhos. Glória a Deus. Então na dimensão social, falta de um cuidador, baixa renda familiar. Ixi, ó. Baixa renda familiar. Gera dor e sofrimento. Quantas pessoas que sofrem hoje, porque lá atrás viveu necessitado e sofre ainda hoje aquela dor do passado. Ó. Dificuldade no atendimento médico, conflitos familiares, estresse, pendências legais, financeiras, dívidas. Ó. Isso tudo gera dor, que vai gerar em nós um sofrimento, se nós não estivermos no reino de Deus.
Aleluia. Depois, nós temos o sofrimento. Ele sempre vai gerar em nós. O sofrimento vai gerar em nós um apego à dor. Isso é fato. Todo sofrimento está atrelado à minha dor. Todo sofrimento está atrelado à dor. Então, a minha dor tem que desapegar do sofrimento, tem que sobressair a graça de Deus de tal forma na nossa vida, aleluia, que ela não pode ser maior, o sofrimento não pode ser maior do que a minha dor, porque a dor é o momento, o sofrimento é eterno, se não dominado. Então, nós temos, sofrimento é ter apego à dor e sofrimento são coisas diferentes. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver que as emoções estão baseadas intrinsecamente na minha alma, que vai gerar o sofrimento. Olha só que interessante. Você sabia que nós temos apenas 4 sentimentos? 4 sentimentos. Nós temos um sentimento de alegria, um sentimento de tristeza, um sentimento de medo e um sentimento de raiva. Note, quando estou alegre, eu não estou triste. Quando estou alegre, não tenho medo. Quando estou alegre, não tenho raiva. Quando estou com medo, eu não consigo ter raiva, eu fico acuado, porque estou com medo, não posso ficar alegre. Quando nós não sabemos dominar o nosso sentimento, nós somos atraídos somente pelo sentimento contrário a Deus. O que é Deus? Alegria. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 5, ele vai dizer a respeito das bem-aventuranças. Como pode ser alguém feliz, bem-aventurados que choram? Como posso eu ser um bem-aventurado, um feliz, chorando? Aleluia. Está entendendo? É por isso que as pessoas não conseguem entender o crente. As pessoas não conseguem entender o crente. Por quê? Porque o crente é algo que não consegue ser explicado. Como que pode alguém enterrar o filho de manhã e à noite para o culto? Você já percebeu? Como pode alguém enterrar o pai e ir para o culto de noite, como aconteceu comigo? Eu estava dirigindo um culto no ponto de pregação, enterrei meu pai de manhã e à noite eu estava pregando a palavra de Deus. Aleluia. Ninguém consegue explicar o crente, irmão. Ninguém consegue explicar o crente. Por quê? Porque as suas emoções não estão baseadas naquilo que ele está sentindo de dor. As suas emoções são baseadas pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que eu não tenha dor. Eu vou entrar nesse assunto. Eu estou mostrando para você a respeito do conhecimento humano, da nossa anatomia humana. Você sabia que existe um mal muito grande na vida dos crentes, que é espiritualizar tudo? Tudo é espiritual. Presta atenção, nós estamos no mundo físico. E estas emoções não controladas e dominadas, nós perdemos a fé em Deus. Quantas pessoas que eu conheço que abandonou Deus, porque em determinado momento da sua vida passou por uma dor terrível e não conseguiu administrar a dor. Pelo seu sofrimento ele abandonou o Senhor. Então olha só, nós passamos pelo sofrimento, porém o nosso sofrimento não pode ser atrelado à minha dor de tal forma que eu venha viver somente no meu sofrimento. A minha vida é uma sofrência, nada dá certo para mim, eu nasci para dar errado, eu não nasci para dar certo, eu só nasci para isso, eu só nasci para aquilo. Não, nós nascemos para dar certo. Nós nascemos para dar certo. E ainda que alguma coisa não dê certo, Deus está me ensinando a obedecê-lo. Aleluia. Deus está me ensinando a obedecê-lo. Então, a Bíblia vai mostrar para nós agora aqui, alguns exemplos. Eu separei aqui alguns exemplos muito conhecidos na Bíblia. Exemplo de Jó. Se você quer falar de sofrimento, se você quer falar de dor, não existe uma dor pior do que a dor da enfermidade. Não existe dor pior do que a da enfermidade. Olha só,
Falta de dinheiro, pula por cima. Ó, desprezo, pula por cima. Não ser aceito, pula por cima. Está entendendo? Você pula por cima de muitas coisas e continua vivendo. Mas enfermidade não tem como você pular por cima. Enfermidade, você está vivendo aquilo. A enfermidade, você está vivendo aquilo. Então, a Bíblia, quando ela fala para nós de Jó, se você pensa assim, sofrimento, automaticamente, Jó. Jó. Por quê? Porque Jó, na Bíblia, é o símbolo do sofrimento. É o símbolo da dor. Jó sofreu em todas as áreas da sua vida. Jó sofreu na sua área sentimental, na sua área familiar, na sua área financeira, e quase que na sua vida espiritual também foi tocada. Quase, por pouco. Se Deus não intervém, por pouco. Em nenhum momento Jó blasfemou, porque não existe prova maior do que nós podemos suportar que Deus envia para nós. Não existe. Fala assim, eu tenho uma prova que eu não consigo suportar, por isso que eu desviei. Deus, sabedor da nossa capacidade, Ele nunca vai dar sobre nós uma prova que nós não conseguimos suportar. Nunca. É isso que nos dá esperança. Eu não sei você, mas de mim dá esperança. Quando eu penso assim, se estou passando por isso, é porque Deus sabe que eu consigo passar. E se você conseguir gravar isso no chip da sua mente, você que me assiste, se você conseguir gravar no chip da sua mente, que nenhuma prova é maior do que aquilo que você pode suportar, você suporta a dor e passa o sofrimento e diz, para lá, sofrimento. Está doendo, mas não vou viver na sofrência. Está entendendo? Então, olha só, Jó, ele é a figura da Bíblia que mais nos inspira a ser fortalecido na fé. Por quê? Porque o sofrimento de Jó não estava no nível terreno. Aleluia. Jó estava vivendo a vida. Presta atenção que isso aqui é muito interessante. Como os dois mundos andam juntos, físico e espiritual. Jó estava vivendo a sua vida comum. Acordava de manhã, cuidava dos animais. Ia atrás dos seus cuidadores, pastores. Ele ia atrás da sua imobiliária. Ele ia atrás do seu açougue. Ele ia atrás do abatedor. Ele ia atrás na tecelagem. Jó, ele era abençoado em todas as áreas. Jó acordava, vivia. Quando chegava a tarde, se porventura um de seus filhos tivesse pecado, ele sacrificava ao Senhor. Era alguém que vivia no temor do Senhor. Na sua vida comum, ele acordava e dormia num sentido natural, mas no mundo espiritual estava tendo uma reunião por causa do seu nome. Imagine, irmã Ivanilda, essa reunião na eternidade por causa do seu nome. Narakandorevasu, Narasherkenagasia, Rivashurikandarabasuria, Narkefarkenashekantorevasu, Rivasherikendaravasurikandarasya. Te trouxe aqui para te dizer desta maneira. Naravasherkentaragasuria. Finque bem as tuas estacas. Firme bem as tuas estacas. Naraste cantorevasuricai, maracandorevasu. Te coloquei como esteio. Nerivasuricantarasya. Neste vento, estou cuidando de ti. Firma as tuas estacas, porque eu te conheço e sei das tuas lágrimas nas madrugadas. E digo assim para ti: não afrouxe as cordas da tua habitação. Firme bem a estaca. Narashe cantar canaya subia. Narashe cantaravasu. Nevassúria. Meu Deus do céu. Fica firme, irmã Ivanilda.
firme no teu propósito. Fica firme no teu propósito. Ainda que tramem, o Senhor lhe dá vitória. Não saia do propósito. Não saia do propósito. Permaneça no propósito que eu te chamei. Te trouxe para esse lugar, para tu resplandecer. Narakandor que avasso. Coloquei dentro de ti, diz o Senhor, autoridade. Farque naragassuri andarácia. Meu Deus do céu. Aleluia. O chamado de Jó começa no céu. O início da prova de Jó começa no céu. Por quê? Porque lá no céu o nome dele estava sendo citado. Está vendo lá? É meu servo. É meu servo. A Bíblia vai dizer para nós que nas maiores tentações de Jó, creio eu, que a maior dor que Jó sentiu foi a perca dos seus 10 filhos. Talvez as suas chagas não eram tão doloridas como a perca de enfileirar 10 caixões e enterrar no mesmo dia os seus 10 filhos. Mas Jó foi tentado em todas as áreas que uma pessoa pode ser tentada. Todas as áreas. Jó perdeu tudo na sua vida, literalmente, tudo. Jó estava sozinho. E para piorar a situação, o Satanás envia 3 amigos que eram mais inimigos do que amigos. Eu vou provar para você. Existe um momento na prova de uma pessoa, preste bem atenção no que eu vou dizer e eu vou ensinar isso mais para frente. Irmãos, olha só, a dor quando se passa sozinho é um peso intransponível. Porque Deus conhece a capacidade de cada um. Deus conhece o que cada um suporta. Existem dor que eu olho para alguém e falo assim, não vai conseguir. Aí Deus fala assim, aproxima. Por quê? Porque você não vai conseguir, mas eu vou ensinar você. Eu vou dar lições a você. Aproxima, estenda a mão. Existem pessoas que Deus não permite estender a mão. Existem pessoas que Deus não permite estender a mão. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Nem todas as pessoas Deus manda ajudar. Porque muitas vezes a necessidade e a dor da pessoa é consequência do seu pecado. Olha só o que Deus está ensinando. Mas olhe, Jó estava sofrendo de tal maneira que os 3 amigos de Jó achegou-se nele. Porque eram 3 crentes que Deus estava enviando. Não eram ímpios. Não eram pessoas que não temiam o Senhor. Eram 3 crentes. Mas a palavra que estava na boca daqueles 3 crentes era uma palavra de muita santidade, perto da pecaminosidade de Jó. Os 3 amigos de Jó, que foram enviados para sustentar Jó, em meio à sua dor, para colocar Jó no ombro e ajudar, e dizer assim, Jó, nós vamos te carregar, nós vamos te ajudar nessa dor, porque o sofrimento é tanto, Jó, que você está sozinho não vai conseguir, mas nós viemos para te ajudar. Deus nos trouxe até aqui para te ajudar. Era para ter dito assim. Mas olha só, como é que chegam os 3 amigos de Jó no sofrimento? Jó estava se coçando com um caco de telha, perdeu o amor da sua esposa, porque ela só servia por causa dos bens, agora não tinha bens, disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha o estágio de calamidade. E Jó estava se coçando com um caco de telha. Quando os amigos de Jó sabem disso, o que eles fazem? Eles vão até onde Jó estava. Irmãos, eles ficaram 7 dias sem abrir a boca à volta de Jó. Jó estava ali, se coçando com um caco de telha, dor terrível em todas as áreas da sua vida. Os 3 amigos. Sabe o que eles estavam fazendo para Jó? Como que era o período de funeral de uma pessoa no mundo antigo? Existiam pessoas que estavam em estágio de término, estágio terminal. Então esse estágio terminal,
aqueles que iriam visitá-lo, dentro da sua liturgia religiosa, eles não podiam dizer uma única palavra, porque aquele estágio terminal era a reflexão daquele que estava entrando para a eternidade. O que as pessoas podiam fazer neste ritual religioso era estar ao lado da pessoa dizendo assim: acalme, logo logo você vai partir para a eternidade. Pegou? Sabe o que os amigos de Jó estavam dizendo? Jó, nessa sua dor você vai morrer, estamos aqui para velar o seu corpo. Ó, eles ficaram 7 dias sem dar uma única palavra. Jó sofrendo, irmão. Quando uma pessoa está sofrendo por causa de uma dor, o que mais ele quer ouvir? Uma palavra. Uma palavra que o coloque para cima. Eu estava conversando com um vizinho antes de vir para o culto no domingo. Ele me mostrando o trailer dele. Irmão, céu, que trailer grande, hein? Aqui no seu vizinho é grande, mas aquele um lá é maior ainda. Ele abriu para mim assim, meu Deus do céu, tudo de inox assim, mas enorme. E ele estava lá, e eu cheguei para ele, ele me deu um gás, comprei dele um gás. Aí, nós conversando. E papo vai, papo vem. Ele olhou para mim e falou assim: pastor, às vezes eu sinto o peso e não consigo voltar para Deus como deveria voltar. Mas estou me esforçando para voltar. Eu sei que eu sou de Deus. Ele falou assim: mas tem uma coisa, pastor, que me coloca para cima todas as vezes que eu vejo o Senhor, e eu agradeço a Deus por morar perto da casa do Senhor. Porque todas as vezes que o Senhor encontra comigo, o Senhor fala assim: Pai do Senhor abençoado. Ele fala assim: o Senhor não acredita, pastor, mas quando o Senhor fala assim que eu sou abençoado, me coloca para cima. Imagina se eu falo: ô desgraçado, Pai do Senhor. Ô pecador, Pai do Senhor. Ó, fica perto dele, não é pecador, viu? Está entendendo? Tudo que uma pessoa precisa no seu momento de sofrimento é uma palavra: vai dar certo, Deus vai te tirar dessa, Deus vai te levantar. É só um momento na sua vida. Aleluia. Eu quero dizer, Deus está vendo o seu momento, é só um momento, acalma o seu coração, você vai sair dessa, Deus vai te dar vitória. Aleluia. Aleluia. Os amigos de Jó, a avó de Jó, está dizendo assim: eu sei que eu vou morrer, coçando com um caco de telha. Quando passou-se os 7 dias, um amigo cutuca o outro e fala assim: e agora? Não morreu. Não morreu. Então vamos falar alguma coisa. Aí eu selecionei aqui alguns versos. São muitos, mas eu selecionei aqui alguns versos que mostram para nós a fala dos amigos de Jó, que pelas falas não são amigos, são inimigos. Primeira pessoa que começa a falar, Elifaz. Elifaz era o amigo de Jó mais velho. Elifaz começa dizendo assim, ó, no capítulo 4 e no capítulo 5. Porque assim, irmãos, o amigo de Jó fala, Jó replica, e o amigo triplica. É sempre nesse espaço. Então o amigo fala, Jó fala. Aí depois o amigo fala de novo. Nós vamos ver até o final, até no capítulo 38. Do capítulo 2 ao capítulo 38, são as queixas de Jó perante os seus amigos e perante Deus. Ó, perante os seus amigos e perante Deus. Agora olha só, Elifaz começou dizendo, capítulo 4 e capítulo 5, vai dizendo assim, ó: ele zombou de Jó por permanecer leal e disse que Deus não confia em seus servos. Olha, meu Deus do céu. Aí depois no capítulo 15, ele vai dizer assim, ó: disse que Jó era orgulhoso e mau, e que ele não temia a Deus. Ó, já pensou, irmão, na prova? A dor terrível. Ó, depois ele vai dizendo assim: acusou Jó de ser ganancioso e injusto, e disse que o homem não vale nada para Deus. Jó 22.
Imagine você com dor terrível na carne, com dor terrível na mente, sua vida espiritual, ó, Deus em silêncio. Ele olhando para Jó e falando assim: Jó, Deus não gosta de você não, viu? Deus não gosta de você. Ó, triste. Hã? Aí depois o outro amigo, o Bildade, ele vai dizer assim, ó: deu a entender que Jó praticava pecado. Jó 18. Jó só estava vivendo tudo isso porque estava em pecado. Depois, deu a entender que os filhos de Jó, no capítulo 8, deu a entender que os filhos de Jó tinham pecado e por isso mereciam a tragédia que sofreram. Também insinuou que Jó tinha abandonado a Deus. Meu Deus. Hã? Depois, no capítulo 25, ele vai dizer: afirmou que não adianta sermos leais a Deus. Olha, quanta dor. E os amigos. Depois, Zofar, que foi o último amigo, ele vai dizendo, ele acusou Jó de falar coisas sem sentido e disse que ele deveria parar de fazer o que era mal. Jó capítulo 11. Depois, Jó capítulo 20, deu a entender que Jó era mau e que gostava de fazer o que era errado. Por isso ele estava sofrendo daquele jeito. Olha as filosofias, como muito parece as nossas filosofias nos dias de hoje. Ó, Jó estava vivendo uma dor, Jó estava num sofrimento, e os seus amigos o acusavam de ser mau, pecador, desobediente, que Deus não amava ele. Meu Deus! Mas Jó não viveu na sua dor pautada num sofrimento. Deus não gosta de mim, é verdade mesmo, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, eu andava em pecado mesmo, meus filhos andavam em pecado, e tudo que estamos passando é porque Deus não se agrada de nós. Mas olha só, como o Filho de Deus nos ensinou, Hebreus, no capítulo 5, no verso 8, ele aprendeu a obedecer. Por quê? Por causa do seu sacrifício, vencendo um sofrimento. O sacrifício de Jesus não foi na cruz, o sacrifício de Jesus foi vencer a sua humanidade todos os dias. A cruz foi o estágio final, a prova final. Mas Jesus veio num sentido de sacrifício todos os dias. Aleluia. Olha só, Jó capítulo 42, o que Jó vai dizer no capítulo 42? Meu Deus, irmão, olha como que Jó aprendeu a lição. Jó, ele ressalta uma importância muito grande de passar pela dor, que gera um sofrimento. Eu posso ficar agarrado nele ou não. Jó passou no capítulo 42, ele vai dizer o quê? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensina. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora vêm os meus olhos. Jó só foi dizer isso quando ele estava, irmão, preste bem atenção, Jó não sabia que o final da sua prova estava chegando ao fim. Mas pela sua declaração, Jó acelerou a intervenção de Deus. Jó acelerou a intervenção de Deus, por quê? Porque ele sabia que Deus pode todas as coisas. E que nenhum pensamento de Deus pode ser impedido. Ele vai dizer uma frase, irmão, que ali resume que um homem que sabe o que é dor e que sabe que nós não podemos ficar presos no sofrimento, porque senão nos aniquila de Deus e nos rouba de Deus, como roubou a sua esposa dizendo assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. Jó permaneceu fiel. O que ele vai dizer no final? Antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Uma pessoa que sabe que a dor que está passando, que o momento de dor que está vivendo, que o momento da dor da sua vida não pode ser precedida depois de um sofrimento que o roube de Deus.
Esta pessoa tem que entender, é uma dor, está doendo, mas eu não posso ficar preso a essa dor para gerar sofrimento dia após dia e eu me afastar de Deus e perguntar: aonde está Deus? Eu tenho que entender que é uma dor e que vai passar, da mesma maneira que veio, vai embora. Aleluia. Este mal que nós estamos vendo nos dias de hoje veio, mas vai embora em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Veio, mas vai embora em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Outra pessoa que sofreu, José, irmão. José sofreu, porém não foi preso do seu sofrimento, porque a sua dor foi tamanha. Mas olha só, ele não ficou preso no sofrimento que o tirasse de Deus. Todo mundo conhece a história de José. José foi um menino que o pai amou mais do que os irmãos, deu uma túnica diferente, quando saía na rua, todo mundo falava: ali está o filho querido de Jacó. Ó o filho querido de Jacó, está ali, ó. Por quê? Olha a túnica dele, não é qualquer um que ganha essa túnica não. É assim, irmão, quando Deus dá túnica diferente para um, todo mundo vê. Quem daqui tem túnica diferente aqui? Aleluia! É por isso que vem muitas vezes uma perseguição, só por causa da túnica. Só por causa da túnica. Se não fosse a túnica, José, ele seria como um dos irmãos. Mas por causa que o pai deu uma túnica diferente para José, uma túnica de 7 cores, os irmãos diziam assim: está ali o filho querido. Os vizinhos diziam: está ali o filho querido. Chegava a tarde, José, vem cá, já sujou a túnica? Deixa eu ver. Está cuidando da túnica? Deixa eu perguntar aqui, você está cuidando da túnica? Guarda a túnica, isso é diferente. Guarda a túnica, protege a túnica. Aleluia. Essa túnica de 7 cores é valiosa. Então a Bíblia vai dizer para nós que José começou a ser invejado pelos seus irmãos, ainda mais pelos sonhos que Deus estava dando a José. Deus deu 2 sonhos a José, de forma a culminar na inveja de seus irmãos plena, pegar José e fazer José experimentar a dor. Ó, a Bíblia diz que tentam contra a vida de José, mas ficam com medo de Jacó. Aí diziam assim: não vamos matar, vamos jogar no poço. O que é pior, matar ou jogar no poço? Os dois é ruim, né? Não gostamos de tal fulano, vamos matar? Não, matar não, porque nós não somos ímpios, nós somos crente. Então vamos só jogar no poço? No poço ninguém vê, no poço ninguém tem notícia, no poço está lá sozinho, ninguém está vendo, está entendendo? Alguém fala assim: nossa, mas nosso pai vai ficar bravo, nosso pai vai brigar conosco. Vai não, vão falar que o bicho do mato matou ele. Ó, aí pegam lá, tiram José do poço, rasgam um pedaço da vestimenta de José, salpica no sangue, fala assim: ó, que nós conseguimos salvar de José. O bicho comeu. José foi vendido para os comerciantes, para ser vendido em praça pública. Potifar passa lá, olha, bonito, para casa. Vai para casa servir. Ó, foi invejado pelos irmãos, maltratado pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos. A Bíblia vai dizer que lá na casa de Potifar, a mulher tenta contra ele, foi colocado na cadeia como tentativa ao pudor. Ó, está entendendo? Como que entra um estuprador na cadeia? José entra na cadeia como estuprador. José passa um período de prova de 13 anos, de dor, irmão. Imagine José sozinho, menino, jovem, sozinho, passando tudo isso na vida. José era para ser um tipo de pessoa terrível. De tudo que José passou, os traumas na vida que José passou, era para ser um tipo de pessoa terrível. Mas quem foi José? Por quê?
Porque José estava fazendo parte do reino. Aleluia. José sabia que a dor era tamanha, que a saudade da família era tamanha, e que no período de prova era tamanho a dor, mas ele não pautou a sua dor vivendo num sofrimento. Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Pelo contrário, José foi fiel até o final. Aleluia. No entanto que José, irmão, é a figura de Cristo no Antigo Testamento. Quando a Bíblia diz que José, depois de ser exaltado por Faraó, José estava abaixo de Faraó. Sabe com quem estava a chave do celeiro que alimentava o mundo inteiro da época? Na mão de José. Eu gosto desse verso, Juarez. A Bíblia fala assim: e José abriu as portas do celeiro. Aleluia! Aleluia! Ai, meu Deus do céu. Quem passa pela dor, mas não pauta num sofrimento que afasta de Deus, tem chave da porta do celeiro. Todo abastecimento de comida está nas suas mãos. Você não passa fome espiritual. Passa pela prova, sim. Passa pela dor, sim. Mas não morre espiritualmente. Aleluia. Sabe o que é o mais lindo? Olha só. Ele passou pela dor, não deixou ser um sofrimento de forma a afastá-lo de Deus, permaneceu firme na presença. O que vai dizer no capítulo 50, olha só, capítulo 50, verso 19, olha a palavra que José vai dar a seus irmãos, quando seus irmãos o reencontram. Quando José se apresenta e fala assim: eu sou aquele José que vocês venderam. Não é? Agora a interpretação minha, ó. Entra aqui agora, eu vou pegar todos vocês de pau. Foi isso que ele falou? José falou assim, ó: eu vou agora retribuir de volta para vocês, e que vocês vão sofrer muito daqui para frente. Foi isso que ele falou? O que José falou? José falou assim: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Essa palavra coração, irmão, não é palavra aqui, ó, que toca nessa máquina de bombear sangue. José falou na alma deles, porque José era sarado na alma. Vocês intentaram mal contra mim, doeu demais quando eu fui humilhado por vocês, jogado no poço por vocês. Me doeu demais quando vocês me venderam. Quando eu estava indo na carroça, eu olhei para vocês e pensei comigo que nunca mais eu iria vê-los. Quando eu entrei naquele palácio grande, sofri uma tentação e fui para a cadeia. Eu pensei, a minha morte. Mas Deus reverteu todo o mal e a dor que vocês me proporcionaram. Deus reverteu toda a dor nesse momento de bênção. Porque eu não vivi um sofrimento que me distanciou de Deus. Pelo contrário, quanto mais eu estava no momento de dor, mais eu me aproximava de Deus. Aleluia! Aleluia! Na minha dor, quanto mais doía, mais eu estava na presença dEle. Quanto mais doía, mais eu honrava o nome dEle. Quando ninguém estava vendo, eu sabia que Ele estava me vendo. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Olha só, viver o momento de dor, mas não colocar este sofrimento como cabresto para levá-lo fora de Deus. Aleluia. Oh, meu Pai. O que dizer de Davi? Você viu já o Salmo 22 que Davi escreveu? O Salmo 22 que Davi escreveu, irmão, ele escreveu num tempo em que ele não era rei. Davi escreveu este salmo quando ele ainda era pastor de ovelha, no pasto.
quando ele estava no pasto ainda, e ali ele escreve este salmo tão maravilhoso, que de tão profético que foi, que se cumpriu em Jesus. Ó, irmãos, nenhum profeta pode profetizar sem sentir o que Deus sente. Ai, ai, ai. Nenhum profeta pode profetizar sem sentir o que Deus sente. Por quê? Porque o profeta era a boca de Deus. A boca está colocada no corpo. Não existe aqui uma boca fora do corpo, não é? Então olha só. Quando Deus levantava um profeta, fazia ele sentir na pele o que ele sentia. O que é que Deus fez com Oséias? Deus fala assim: Oséias, estou te chamando para o ministério profético. Ô glória! Ó, Juarez, já pensou, Deus levanta alguém e fala assim, ó, Deus te entrega nessa noite um talento, e este talento é ser boca de Deus na terra. Hã? Ô glória! Deus falou que eu vou ser profeta. Terra! Ó, imagina. Eu gosto, eu falo assim, mas eu gosto do movimento. Lógico que gosto. Dá uns, né? Mas olha só, presta atenção que Deus falou assim: Oséias, eu vou te levantar no ministério profético. Sim, Deus, estou aqui. Vai lá no prostíbulo. Aonde, Deus? No prostíbulo. Pega uma mulher chamada Gomer. Procure ela lá. Quando você encontrar com ela, fala assim: eu quero casar com você. Você está entendendo? Ó. Você está entendendo? Eu não falei que profeta, para profetizar, tem que sentir o que Deus sente? Deus está dizendo assim: eu vou fazer você sentir, Oséias, o que eu sinto por essa nação. Aí, ó, ele vai assim: você vai lá e leva para sua casa, casa com ela e tenha filhos com ela. Ó, foi ele, tirou a mulher, casou com ela, teve filho, teve outro filho. A mulher viu que não dava, voltou para o prostíbulo. Imagine Oséias profetizar para uma nação, dizendo assim: está vendo a minha vida? A dor que eu estou sentindo é o que Deus está sentindo por causa de vocês, porque vocês adulteram a fé de vocês. Imagine, irmão, quando tudo pensou que estava no fim, Deus volta para Oséias e fala assim: Oséias, vai lá e cata ela de volta. Mostra para a minha nação que mesmo eles errados, eu vou atrás deles. Eita Deus, aleluia. Está entendendo? Olha só, Davi era profeta. E não foi profeta, assim dizer assim, o profeta Davi, não. As canções de Davi eram proféticas de tal forma que o Salmo 22 foi dito por Jesus na cruz. Agora, olha só o tamanho da dor que Jesus passou. O tamanho da dor que Jesus passou. Agora, olha só o tamanho da dor que Davi passou. Por quê? Porque Davi estava no pasto. Então, vamos seguir a dor de Davi? Ó, a Bíblia vai dizer assim, ó, Salmo 22. Davi está dizendo assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu, Senhor, eu sou um verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, ele, salve-o, pois nele tem prazer. Você conseguiu sentir a dor de Davi? Davi, ele fala assim:
A nação de Israel é poderosa e forte, porque é o Senhor que está ao lado deles. Os nossos pais tiveram experiência com o Senhor, e nós professamos a fé. Mas quanto a mim, olha a minha situação, Deus. Eu sou o pobre, eu sou a vergonha. As pessoas passam perto de mim e zombam de mim. Olha a dor deste jovem. Olha a dor deste jovem. Menosprezado. Não é? Mas olha só, ele fez uma canção para a nação de Israel, que depois foi introduzida no inário de Israel. Esta canção era entronizada em voz de cântico de lamento, de tanta dor e sofrimento que viveu Davi, sendo menosprezado pelos pais, pelo pai, sendo menosprezado pelos irmãos. Mas eu acho lindo, irmão, que quem caminha em meio à dor, mas não vive um sofrimento que o afaste de Deus, Deus se lembra dele. Aleluia. Deus se lembra dele. Por isso que eu digo, está doendo? Tá, mas não saia do propósito. Está doendo? Demais, pastor. Mas não saia do propósito. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, Samuel vai entrar na casa. Mais cedo ou mais tarde, Samuel entrar na casa. Ó, enquanto Davi cuidava das ovelhas, tocava a harpinha sozinho, tinha um Deus lá em cima que estava ouvindo, ó. Se agradou dele, mesmo em meio a tanta dor. Deus, talvez, olha só, me perdoe em dizer isso, que parece que eu estou diminuindo Deus, mas olha só, de maneira nenhuma Deus vai ficar diminuto pela palavra que eu vou dizer. Imagine Deus dizendo assim: isso mesmo, meu filho, fica firme no meu propósito, vou te honrar. Não, você fica firme, rapaz. Está entendendo? Davi sentindo dor, mas Davi confiava no Senhor. Davi tinha experiência. Ó. Até o dia de Deus falar assim: Samuel, vai à casa de Jessé. Fazer o que lá, Senhor? Leva um chifre de azeite e vai ungir um rei lá. Mas, Senhor, vou dizer o que? Vai lá. Fala que você foi sacrificar. Fala que você foi sacrificar. Fala que você foi fazer um culto lá. E no meio do culto você pega o chifre de azeite. Fala assim: parou agora. Deus vai ungir um rei aqui dentro dessa casa. Hã? Samuel chega lá, ó. Jessé, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Jessé lá dentro da casa fala assim: é de bem a sua vinda, Samuel? Sim, Deus não vai trazer juízo à sua casa, não. Posso entrar? Sim, pode entrar. O que você veio fazer aqui? Eu vim sacrificar. É. Vamos começar o culto? Vamos. Chama os filhos. Ó, todos enfileirados. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Parou. Deus vai ungir um rei nesta casa. Passem os filhos. Primeiro, Eliabe de guerra. Ó, Samuel fala assim: é esse. Calma, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo a dor que passa, mas não nego o meu nome. Este aí é o primogênito. É o que vai comandar a família depois da morte de Jessé. Nunca viu sofrimento, nunca sentiu uma dor. Ó, está entendendo? Não é esse. Passa os 3 filhos. Olha, eu achei interessante. Você notou que a Bíblia vai dizer para nós só o nome de 3 filhos? Só o nome de 3. Aí eu perguntei assim: Deus, por que o Senhor não permitiu que Samuel escrevesse o nome do restante?
Sabe o que eu entendi? Eu, pessoalmente, se já tem 3 e são todos iguais, o resto não precisa nem sair o nome. Está entendendo? Não precisa nem dizer o nome. Passa. Falta um. Está na onde? No campo. Nós não vamos comer enquanto esse daí não chegar. Chegou. Davi, todo sujo. Pede para entrar. Samuel, derrama o azeite. Por quê? Porque venceu a dor. Venceu a dor. Conseguiu vencer a dor. Não desviou dos caminhos. Está no preceito, está no propósito, está entendendo o que Deus é na sua vida. Rei. Aleluia. Ninguém é honrado. Olha o que eu vou dizer. Ninguém é honrado nessa terra sem primeiro ser rejeitado. Ninguém é honrado na terra sem antes passar pelo desprezo, ser desprezado. Não tem ninguém. Até o Filho de Deus, antes de ser aceito, primeiro foi negado. Quem daqui não negou Jesus? Lógico que eu Jesus não quero Jesus não. Não é? Por quê? Ah não, Jesus. Está entendendo? Ninguém vai aceitar Jesus sem antes primeiro não negá-lo. E ninguém é honrado nessa terra sem antes passar pela dor. Porque a dor molda o caráter. A dor molda. Agora eu não posso viver um sofrimento, porque o sofrimento me tira de Deus. Mas se eu estou com dor, e mesmo assim não me tira da presença de Deus, permanece firme, Deus unge a cabeça. Aleluia. Aleluia. Eu quero em nome do Senhor Jesus orar. Não acabei nessa noite, vou terminar semana que vem, amém? Eu vou falar sobre o reino agora. O reino de Deus impregnado nesse momento, nessa dor, nesse sofrimento, amém? Semana que vem, se Jesus não voltar, eu quero pedir aos irmãos, por favor, se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo. Eu sei que existem pessoas que estão passando pelo momento da dor. E alguém está dizendo assim, pastor, está doendo demais o físico, está doendo demais a minha alma. Pastor, eu não estou nem mais servindo ao Senhor. Nem consigo mais servir ao Senhor com ânimo e com força. Ele sabe que a vida espiritual é abalada quando a dor é tamanha. Deus sabe. É por isso que Ele levanta pessoas para ajudar. Que é isso que eu vou dizer a semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Que Ele levanta pessoas para auxiliar. No momento da maior dor de Jesus, no momento da maior dor de Jesus, da solidão de Jesus, Ele estava sozinho, não tinha discípulo com Ele, com medo de também ser crucificado. Quando não tinha ninguém, Deus trouxe de longe um sirineu. Trouxe de longe um sirineu. Eu quero dizer nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu não sei qual é a sua dor, mas eu sei que Deus tem muitos sirineus por aí. Talvez você não tenha ao seu lado ninguém que você queira como amigo, família, irmão, colega, mas Deus vai trazer de longe para te ajudar. Eu quero nesse momento dizer para você que me assiste, você irmão que está aqui, eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, passe por essa dor, não deixe o sofrimento ser maior do que a sua dor. Não deixe o sofrimento ser maior do que a sua dor, e que de tal forma te roube de Deus. E você lá na frente venha dizer, eu me desviei dos caminhos de Deus, porque eu passei por isso e não entendi que era Deus trabalhando na minha vida. Eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus, Deus tem saída para toda dor, tem consolo para toda dor. E eu sei que se esta sua dor está demais, não deixe transformar em sofrimento, não seja escravo do seu sofrimento.
mas seja alguém que sirva ao Senhor. Porque a honra de Deus virá. Estou aqui nessa noite pregando. Talvez você não me conheça, mas eu já passei muita dor na minha vida. Muita dor. Em todas as áreas da minha vida. Talvez não tenha passado toda a dor que um homem pode passar. Mas eu posso dizer uma coisa: eu não posso negar o Senhor. Não posso negar o Senhor. Eu sei que um dia a honra do Senhor virá. A honra do Senhor virá. E que de tal forma o Senhor será glorificado. Porque não existe dor que nós passemos que não é para a glória de Deus. Você vai ver, eu vou ensinar. Não existe dor que não seja para a glória de Deus. Toda dor é para a glória do Senhor. Toda dor é para revelar o Senhor de uma maneira que as pessoas nunca viram. Deus vai usar você como um canal de bênção às pessoas. Eu creio nisso. Se você que está participando conosco desse culto, eu quero convidar você a fechar os olhos. E nesse momento eu vou orar junto com você. Eu não vou orar por você, eu vou orar com você. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, que a bênção de Deus venha sobre vocês. Em nome de Jesus. Senhor, o Deus que conhece toda dor, por isso é o nosso Consolador. Senhor, neste momento, Pai querido, aonde ministrando a Tua palavra sobre o reino de Deus e o sofrimento, o Senhor nos levou a entender, Senhor, que a dor não pode ser, ó Deus, o fundamento de um sofrimento, e de tal forma venha nos lançar fora do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que toda dor, Pai, que esta pessoa esteja passando, nas áreas da sua vida, sejam elas emocionais, na mente, espiritual, no físico, que porventura estejam passando, Senhor, que o Senhor possa ser, meu Pai, o bálsamo para esta dor, Senhor. Em nome de Jesus, visita estas pessoas que estão sofrendo, meu Pai, e que não conseguem, Deus, pensar em outra coisa a não ser no seu sofrimento. Senhor, ajude estas pessoas a entenderem que depois desta dor, o Senhor há de revelar a Tua grandeza. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, confirma. Em nome de Jesus, que venha o Senhor, meu Deus, sobre a vida destas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, eu quero que você curve a sua cabeça nesse momento e ore comigo, em nome de Jesus. Repita comigo essa oração. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor, você que já não aguenta mais viver sozinho, viver sozinha, e você precisa de Deus na sua vida. Deus pode preencher todo o vazio que o ser humano tem. Ele vai preencher o seu vazio. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, repita comigo essa oração. Senhor Deus, nesta noite eu me entrego ao Senhor. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, para que nunca seja apagado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Curva a sua cabeça aí. Senhor, esta pessoa que entrega a sua vida ao Senhor e crê no propósito de salvação, venha sobre ela, Deus. Venha sobre ela, perdoa. Enche com Teu Espírito Santo, Senhor. Faz desta pessoa bênção, Pai querido, para o meio social que vive, e o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura ela, liberta ela de todo mal, de todo medo, em nome de Jesus. Visita, Senhor, a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.